Queridos irmãos, boa noite. Que a graça do Senhor esteja sobre nós. Sobre nós que aqui estamos na casa de Deus e sobre o povo de Deus que não está aqui. Há irmãos enfermos e nós por eles pedimos a bênção do Senhor, a sua assistência, a sua cura. Dou graças a Deus por estar aqui, porque estive afastado por doença e Iracema e eu estivemos com problemas. Mas hoje estamos fortes, aliás, de alguns dias para cá estamos fortes e nos fortalecemos mais no compartilhamento da fé com os irmãos. Hoje vamos estudar o Salmo de número 1. Queria pedir à irmã Solange para fazer o favor de vir aqui e fazer a leitura para nós. Salmo, capítulo 1. Acho até que a gente podia ficar em pé e a irmã... Vem aqui, minha querida irmã, por favor. É porque você está... Boa noite, irmãos. Vamos ler então a palavra de Deus? Salmo 1, versículo 1 diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela, na sua lei, medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Muito obrigado. Podem se sentar. Este salmo trata do comportamento humano. O comportamento humano que agrada a Deus. A palavra bem-aventurado é uma palavra que é expressa. Aliás, o meu professor dizia que essa palavra bem-aventurado, ela só fica bem na boca de Deus. Porque significa um estado de exaltação que só Deus pode detectar. É mais ou menos como a gente falar parabéns, porque nós vemos algo de bom no outro, falamos parabéns. Mas nunca vemos tudo de bom. Então, quando na palavra de Deus surge a expressão bem-aventurados, essa expressão bem-aventurados é uma expressão que é fruto de uma observação divina. Deus observa o seu seguidor, observa o seu filho e diz, bem-aventurado. E o professor dizia que só Deus pode realmente dizer que uma pessoa é bem-aventurada. Que nós não temos discernimento, nós não temos conhecimento, sabedoria para distinguir quem é uma pessoa bem-aventurada. Muita gente pensa que a palavra bem-aventurado significa feliz. Mas a palavra bem-aventurado, na língua grega makarios, não significa feliz. Porque uma pessoa a quem Deus elogia, nem sempre é uma pessoa que está bem na vida. Às vezes uma pessoa que nós achamos que está péssima, Deus está gostando dela. O que está dizendo aqui nessa passagem é que Deus gosta da gente quando assumimos determinados comportamentos. Diante de certos comportamentos, Deus olhando para a gente diz, parabéns, bem-aventurado. Quando Jesus fala sobre as bem-aventuranças, ele fala no Sermão do Monte sobre as bem-aventuranças, e algumas traduções traduzem bem-aventurado como feliz.
E na verdade não é isso que Jesus está dizendo, porque ele diz: bem-aventurados sois vós quando sofrerem, quando forem injuriados e mentirem, e fizerem todo mal contra vós, levarem diante do juízo, vocês forem espancados. E Jesus está dizendo que essas pessoas podem ser bem-aventuradas. Então, ser bem-aventurado é estar enquadrado numa opinião de Deus. Quem pode dizer se eu sou bem-aventurado ou não é Deus, porque só Ele pode fazer uma avaliação verdadeira. E nesse salmo, Deus faz essa avaliação. O salmista representa na sua poesia essa avaliação. Então, quando Jesus falou bem-aventurados, quer dizer, aquelas pessoas de quem Deus está gostando pelo seu comportamento. Bem-aventurado é pessoas de quem Deus gosta pelo seu comportamento. O ser humano tem um comportamento, Deus gosta daquele comportamento e fala bem-aventurado. E felicidade não é, como disse, não é o caso. E até já falei várias vezes que a palavra felicidade não existe no Novo Testamento. Existe a palavra contentamento. Porque felicidade quer dizer que não falta nada para você. E contentamento significa que você está tranquilo, você está equilibrado, mesmo que não tenha aquilo de que você precisa. Essa é a diferença. Por isso o apóstolo Paulo não usa a palavra felicidade. A palavra-chave que o apóstolo Paulo usa é contentamento. Ele diz: sei estar contente, tendo ou não tendo. Sei estar contente, levando surras ou não levando surra. O contentamento é isso, é uma segurança interna, mesmo diante de coisas ruins. Essa é a ideia. Então, dessa forma, o salmista começa, o colecionador dos salmos, começa falando de o comportamento humano sobre o qual Deus opina, e opina positivamente. Parabéns, bem-aventurado você. Bom, o que estamos refletindo neste salmo, que ele nos ensina, é que Deus não é indiferente à nossa maneira de viver. Ele está de olho. E dependendo do que Ele olhar em nós, Ele vai gostar ou não vai gostar. Uma vez eu fiz uma palavra sobre este salmo e falei que esse bem-aventurado é uma pessoa especial. Naquele tempo tinha surgido a expressão fora de série. Fulano é fora de série, quer dizer, ele não se enquadra na postura humana normal. Às vezes um crente, diante de uma situação, ele tem um comportamento tal, e as pessoas se admiram: mas você fez isso? Como é que você conseguiu? Havia num trabalho em que eu me envolvi quando jovem, e havia um chefe muito cruel, muito ofensor, e ele gritava comigo, me ofendia, e depois os colegas perguntavam na hora do almoço: como você suporta isso? Eu teria quebrado uma máquina dessa na cabeça dele. Como é que você suporta isso? Então, é admirável. A gente se comporta de tal maneira que Deus se admira. Bem-aventurado. Como é que você conseguiu? Como é que você conseguiu? Pois bem, vamos ver quais são as principais lições deste salmo. Então, o título do salmo é: a pessoa de cujo comportamento Deus se agrada. A pessoa de cujo comportamento Deus se agrada. Porque todo ser humano expressa a sua vida pelo comportamento. Nossa forma de ser no mundo, nossa forma de estar, o nosso falar, o nosso agir, expressa o nosso comportamento. É como que nós andamos, como nós seguimos. E o comportamento humano pode ser agradável para os outros seres humanos ou não. Às vezes não nos agradamos do comportamento de um filho, aquele comportamento não alegra. Ou o marido não se alegra, não se agrada do comportamento da esposa, ou eu não me agrado do comportamento do meu chefe. Mas o salmista está dizendo que há uma pessoa, há uma condição
em que o nosso comportamento, avaliado por Deus, Ele gosta, Ele se agrada. É preciso a gente entender isso. Nós nos comportamos, cada dia vivemos os nossos comportamentos, nossas ações, e alguns comportamentos são agradáveis às pessoas e agradáveis a Deus. Então Deus se agrada. E outros não. Então o salmista está dizendo aqui como é que os comportamentos... Pode arranjar água também. Que os nossos comportamentos, como ia dizendo, eles podem então ser aquele comportamento que Deus quer. O comportamento nosso que agrada a Deus é o comportamento que é bom para nós. Eu me lembro quando criança, me lembro claramente disso. Quando eu me comportava de maneira a agradar meu pai, sempre recaía em bem para mim. Se eu agrado meu pai, ao agradar o meu pai, o grande beneficiado sou eu. Era assim, e assim eu percebi. Eu falei, quando eu agrado meu pai, quem leva vantagem sou eu que agradei meu pai. Quando o marido agrada a esposa, quem leva vantagem é ele, porque agradou a esposa. Então, o salmista está ensinando aqui que há um comportamento que agrada a Deus, e Deus diz, você está fora de série, você é fora de série. Como é que você faz isso? Como é que você suporta isso? Como é que você suporta esse marido? Como é que você suporta esses filhos? Como é que você suporta esse vizinho? Como é que você suporta esse pastor? Como é? Você é sério demais. Você é fora de série para suportar essas pessoas. E Deus, então, expressa, através do salmo, através da canção dele, essa realidade. Bem-aventurado é aquele de quem Deus gosta. Deus não vai dizer que uma pessoa é bem-aventurada se ela não agradar a Ele. Seria fingimento, né? Deus não é fingido. Ele fala do fundo do coração. Você me agrada. Pois bem, vamos analisar então. Aqui nós encontramos 3 tipos de pessoas cujo comportamento não devemos copiar. Então o salmista fala de que boa parte dos nossos comportamentos, não é? Eu estou dizendo, né? Boa parte dos nossos comportamentos são comportamentos copiados. Muitos dos nossos comportamentos são comportamentos que nós aprendemos dos outros e começamos a fazer isso. Aqui o salmista diz 3 pessoas cujo comportamento nós devemos evitar para que Deus goste do nosso comportamento. O ímpio, o pecador e o escarnecedor. Então, bem-aventurado, parabéns para a pessoa que não se comporta conforme os ímpios, de acordo com os ímpios. Bem-aventurada a pessoa que não se coloca no comportamento dos pecadores e dos escarnecedores. Então, o salmista alinha 3 tipos de pessoas cuja conduta devemos imitar. O meu professor dizia que o ímpio aqui representa o homem perverso mau, aquele que pratica maldade, o ladrão, o assassino, aquele que faz o mal para as pessoas, aquele que não respeita as pessoas, é o topo da maldade. O ímpio é aquele que está no topo da maldade. Daqueles que estão na cadeia, o cara matou a mulher, né? Tem um homem preso, matou o filho de 4 anos de idade. Então, essas pessoas são pessoas que são enquadradas como ímpio. O ímpio é o ser humano perverso, mau, psicopata, ruim. Agora, você vê na televisão, 2 homens, homens estavam jogando, isso no Mato Grosso. Estavam jogando lá no salão de jogos. 2 perderam o jogo, foram em casa, pegaram a arma, mataram 5 ou 6, não sei quantos. Então, o problema ali é que o menino falou, um dos adolescentes, cujo pai foi morto,
e falou assim, mas meu pai não tinha nada a ver. E é verdade, não tinha nada a ver. Mas estava lá. Esse é o problema. Estava lá. Um dia, deu na televisão a notícia de um moço que saiu de casa e foi encontrar uns companheiros. Eu não vou falar amigos, né? Porque amigo não faz isso. E foram encontrar esses companheiros. E lá um daqueles, era um bandido cruel, assassino, disse, eu quero esse celular aí. E o menino jovem, pequeno, estava lá no grupo, e muita gente vai para esses grupos, os adolescentes são atraídos para esses grupos, e ele não quis dar o telefone. O homem o arrastou para um matagal, torturou, até ele morrer e pegou o seu celular. Depois, no dia seguinte, vizinhos chamaram a polícia e disseram que uma pessoa gritou por muito tempo e depois parou de gritar. A polícia foi procurar no matagal, estava ele lá. Quer dizer, ele se associou ao perverso, ao vil. Quando eu era adolescente, que eu aprendi a assumir a responsabilidade de ir para a igreja, eu estava obedecendo a Deus. Mas não foi Deus beneficiado, não, fui eu. Aqui então o salmista diz que em relação ao ímpio, o pecador, ele diz que é a pessoa que é o ser humano normal. Todos são pecadores, então o pecador aqui é o ser humano normal que não tem compromisso com a santidade de Deus. Não tem compromisso com a justiça, não tem compromisso com a bondade. Essa pessoa, todo mundo é assim. Os pecadores. E esses pecadores são pessoas normais, mas cujo comportamento nós também devemos evitar. São as pessoas normais, que são enquadrados como os pecadores. E o escarnecedor. O escarnecedor é aquele que aparenta ser um seguidor de Deus. Que aparenta. Membro da igreja, muitas vezes, ele é um membro da igreja, ele canta na igreja e tal. Mas aquilo é fingimento. Escarnecer é não levar a sério uma coisa séria. A vida cristã é uma coisa séria. Se eu sou um cristão e não levo a sério, isso é escarnecer. Isso é escarnecer. É falta de reverência para com as coisas de Deus. A minha vida cristã é algo sério. Eu não posso bagunçar com ela. Eu não posso bagunçar com ela. Muitos jovens que aceitam o Evangelho, depois começam a entrar na roda dos escarnecedores. São essas pessoas que se sentam na roda dos escarnecedores e praticam o que essas pessoas praticam. Por exemplo, há muito tempo, havia aqui, não sei nem por onde andam essas pessoas, mas havia um jovem que ficou lá do outro lado da rua. Ele era membro da igreja, ele ficou do outro lado da rua, lá do outro lado. E lá tinha uns homens da rua, parados lá. E aqueles jovens estavam fumando, do outro lado. Lá onde está aquele carro, estão fumando. Aí daqui a gente via. E havia um moço da igreja também fumando entre eles. Também fumando. Vários jovens lá. Vocês esperavam o culto terminar, e depois que o culto terminava, então eles se misturavam, mas antes eles não vinham cantar, eles não vinham louvar, eles não vinham orar, certo? E esse aqui é o escarnecedor. Ele é visto como um crente, mas não leva a sério as coisas de Deus, não respeita Deus. Eu fico vendo um católico que passa frente da igreja e faz o sinal da cruz. Respeita, reverência. Aquela pessoa é uma pessoa que tem um lado bom. Ela respeita a fé cristã. Ela respeita a sua igreja. Mas o escarnecedor, ele zomba das coisas.
Eu já contei para os irmãos isso, que eu fui pastor de uma igreja, depois de muito tempo, eu tinha saído daquela igreja, estava em outro lugar muito diferente, encontrei um moço que tinha sido, daquela época, membro da igreja. Ele, conversando com ele, foi contando. Aí disse: pastor, eu quero falar uma coisa para o senhor. O senhor se lembra aquele tempo, quantos anos tem, que a gente estava lá na igreja? A gente estava lá na igreja, a gente ia lá, tal. O senhor estava totalmente enganado com a gente. O senhor queria que a gente levasse uma vida correta, que a gente evangelizasse, o senhor queria que a gente cantasse. A gente não queria nada daquilo. A gente ia lá para se divertir, mas depois do culto a gente saía, ia fumar maconha, ia beber cerveja. Muitos crentes, uma parte estão na vida cristã e num outro momento estão no ambiente mundano. Quando pessoas que estão na igreja, que são cristãs, e elas depois vão para o barzinho. Quer dizer, ele é um servo de Deus e vai para um ambiente do mundo. É balada, é barzinho, vários ambientes, bloquinhos. Então o salmista diz assim que nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não é porque a pessoa tem o nome de cristão, não é porque a pessoa faz parte da membresia da igreja, que ele deve ser imitado no seu comportamento. Então o salmista diz: o ímpio, o pecador e o escarnecedor, esses três devem ser descartados da nossa vida. Porque muitos apenas parecem que são cristãos. Aqui há 3 tipos de influência que devemos evitar. Com relação ao ímpio, não andar com ele. Aqui esse andar é evitar o que ele pratica. Não andar com o ímpio é não se comportar como o ímpio. Os judeus, os sábios judeus, desenvolveram o conceito de halaká. Halaká é uma palavra hebraica que significa o caminho, o caminhar, o andar. Então, o servo de Deus escolhe o halaká, que é o caminho de Deus. O caminho de Deus é o rumo no qual segue aquele que pertence a Deus. Então, não andar segundo o caminho, não andar no caminho dos pecadores. O halaká que nós devemos seguir é o caminho de Deus, que Deus propõe. Então, Deus propõe um comportamento para os seus filhos. E é nesse comportamento proposto por Deus que nós precisamos trilhar. Então, não andar segundo o conselho dos ímpios, a influência dos ímpios. Né? Com relação não andar segundo o conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores, não se fixar naquele comportamento, porque se você chegar em algum lugar, uma empresa, procurar essas pessoas ali, todas essas pessoas são pessoas boas, mas elas não estão dentro do padrão que Deus estabeleceu. Então, e o salmista diz que Deus não vai dar os parabéns, né? Quer dizer, se o jovem vem ao culto, ele canta, ele louva, depois vai para casa, Deus está dizendo: parabéns, é isso aí que você tem que fazer. Agora, se vem para o culto, depois do culto, vai para a balada, ou vai para o barzinho tomar cerveja, não é esse o comportamento esperado por Deus para essas pessoas. Então, andar é não repetir, não se deter, não conviver e não compartilhar daquele que é daquela que é uma pessoa escarnecedora. Se alguém está zombando de Deus, se alguém é irreverente, nós não vamos evitar aquela irreverência. É isso que
Aí, se a gente faz isso, o Senhor gosta. Por outro lado, o salmista fala que aquele que Deus está elogiando tem o prazer na lei do Senhor. Tem o prazer na lei do Senhor. Alguns psicólogos desenvolveram a ideia do gozo da obediência. Quer dizer, a lei pode nos tirar o prazer, mas a lei pode nos dar prazer. Então, há aquele que viola a lei e aquele que medita na lei. Aquele jovem que saiu do culto e foi tomar cerveja com seus amigos no ambiente mundano, ele, digamos, tem prazer naquilo. Aquele que vai para casa e meditar no culto, meditar na Bíblia, que vai orar, esse tem o prazer nas coisas de Deus. Então diz, ele tem prazer na lei do Senhor. Falei aos irmãos sobre isso, da minha experiência. Quando eu consegui obedecer meu pai, é claro, não obedecia sempre. Quando eu consegui obedecer meu pai, aquilo me deixava feliz. Poxa, que bom, consegui. Consegui. Meu pai queria que eu fizesse isso e eu fiz. Eu tenho alegria, eu tenho prazer. É isso que o salmista está falando. Se você consegue obedecer, hoje em dia a ciência do cérebro está muito avançada e o nosso cérebro, ele se transforma, ele se modifica. O cérebro, nossos, seus cérebros, os meus, eles não têm a mesma estrutura que tinham antes. Por quê? Porque algumas experiências produzem mudança no nosso cérebro. Então, aí ele fala os neurocientistas falam por exemplo, o prazer da bebida. Por que o prazer da bebida? Por quê? Quando uma pessoa, um adolescente, uma criança, começa a tomar bebida, ela não gosta muito. Mas com o tempo, o cérebro começa a criar uma nova estrutura que produz prazer. O cientista estava falando, os primeiros cigarros são desagradáveis, porque o cérebro não criou a estrutura de receptora. Então, os primeiros cigarros não tem um receptor no cérebro do prazer do cigarro. Então, os primeiros cigarros não dão prazer. Mas a pessoa continua, porque os colegas estão fumando e tal. Aí o cérebro desenvolve a estrutura do prazer do fumo. Aí, em vez de ter o prazer, por exemplo, o homem casado, por exemplo, em vez de ter prazer na convivência com a esposa, na convivência com os filhos, ele tem prazer no álcool. Por quê? O cérebro dele criou uma estrutura receptora para o álcool e diminuiu a estrutura receptora para o gostar da esposa. É por isso que o alcoólatra, ele não gosta da mulher dele. Eu falei para ele, falo para eles, você é apaixonado pelo álcool. Você não gosta da sua esposa, você não gosta dos seus filhos. Você não tem prazer em segurar o seu filho no colo, porque o seu cérebro criou uma superestrutura para dar prazer pelo álcool. O salmista diz, se nós ficamos lendo a Bíblia, ficamos fazendo aquelas coisas de que Deus se agrada, o nosso cérebro vai criar estrutura de prazer com aquilo. Né? E aí você passa a ter cada vez mais alegria naquilo que você faz. Então diz assim, tem prazer na lei do Senhor. Ele estudou tanto a palavra que o cérebro dele criou uma estrutura nova para gostar da palavra. Entende? Então, o cérebro daquela pessoa que estuda a Bíblia não é igual ao da pessoa que não estuda a Bíblia. Porque aquele cérebro da pessoa que estuda a Bíblia criou uma estrutura nova para apreciar a Escritura. A gente acostuma e gosta.
Eu tenho um irmão que ele detestava jiló. De criança e na adolescência ele detestava jiló. Mas ele come um hoje, né, como outro amanhã, aí o cérebro, pum. Aí ele quer jiló, ele quer jiló. É isso que o salmista está falando da palavra. Aqui ele tem um prazer, né? Nós temos no cérebro o centro do prazer e o centro da punição. Então, se nós buscamos nos encher daquelas coisas que Deus se agrada, eu vou ter prazer naquilo que agrada a Deus. Então, eu só posso me dar bem. Agora, quando eu desenvolvo o prazer no vício, eu vou gostar mais e mais daquilo que Deus detesta. Aí ele bagunça tudo, a nossa relação com Deus. Por isso que para nós, os cristãos, é tão gostoso ser crente, é tão gostoso ler a Bíblia, é tão gostoso orar, porque o nosso cérebro criou estruturas de prazer com essas coisas. Então é gostoso, né? David Brenner, que ele era um homem que eu gostava muito de orar, e ele tinha muito prazer em orar, era um homem de oração. Aí ele, de noite, ia orar no jardim. Ficava lá orando, de joelho. De madrugada, a mulher dele acordava, ele não estava na cama, nem estava na sala. Ela ia no jardim, ele estava orando. Cabeça cheia de neve, coberto de neve, orando. Quer dizer, ele desenvolveu um gosto tão grande pela oração que não via neve, não via chuva, não via nada. Era o prazer dele. Mas aquilo agrada a Deus, porque ele tem prazer na lei do Senhor. Ok? Aí nós temos que avaliar o sucesso e a sobrevivência daquele que agrada a Deus com o seu comportamento. Primeiro, ele diz que essa pessoa que agrada a Deus, ela é comparada a uma árvore que está na beira de um riacho. Bom, lá no Oriente, onde os salmos foram escritos, havia muita secura, e ainda há muitos lugares secos, onde não tem água. Mas tem em algum lugar ou outro um pequeno córrego. E se uma árvore nascer ali, o córrego passa aqui. Se nascer uma árvore aqui, essa árvore vai crescer frondosa, vai ter muitas folhas, vai ser muito bonita, vai dar muitos frutos. Aí fala assim, aquele que agrada a Deus no seu comportamento é como essa árvore, que cresceu na beirada de um riacho. Aí diz que as suas folhas crescem, as folhas não caem, dá frutos no tempo próprio, e toda a ação dela prospera. O crente verdadeiro, eu acho que nós que aqui estamos, sabemos que aconteceu isso com a gente. Muitas vezes eu me senti como essa árvore plantada à beira do riacho, porque era tão gostoso, a gente sentia tanta alegria, tanto prazer, tanta esperança. Então a possibilidade de viver ao lado da palavra de Deus, como a árvore viver ao lado do riacho que emana aquela água fresquinha. Então esse será como a árvore plantada junto a ribeira de águas, cujas folhas não caem, os frutos são na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. A sobrevivência de um ser humano depende de onde esse ser humano está plantado e depende do seu comportamento. Muitas pessoas se dão mal. No mundo inteiro não tem lugar nas prisões para os criminosos que seguiram o conselho dos ímpios, o caminho dos pecadores. É interessante que há uma tendência política, social, de culpar. Morrem muitos jovens porque não tem emprego, morre muito jovem por isso. Ele morre muito jovem porque eles dirigem bêbados. Morre muito jovem porque vai para ambientes violentos.
Morrem muitos jovens porque usam droga. No Uruguai, um antigo presidente do Uruguai, antes de sair, ele fez um projeto de lei para que as pessoas que vivessem vida sexual livre, né, profissionais do sexo e dependentes de substâncias químicas, que houvesse uma lei para eles serem aposentados aos 45 anos. Por quê? Porque eles morrem nessa idade. Então eles não morrem por causa do governo, morrem por andar fora da lei de Deus. Por isso que eles morrem. Morrem por trilhar caminhos de morte. É no livro dos Provérbios que diz que o Eclesiástico há caminhos, modos de vida, caminho é modo de vida, o halakha, modo de vida. Há caminhos que aos homens parecem direitos, mas o fim deles são os caminhos da morte. Há uma consequência. Diz que o ímpio não vai prevalecer no julgamento. Quer dizer, todos os atos humanos vão passar por um julgamento. Eles terão que passar por um julgamento. Esses que andam no caminho, no conselho dos ímpios, andam longe de Deus, em qualquer avaliação eles vão ser reprovados. Então eles não prevalecerão no juízo. Diante da avaliação da vida, diante do significado do que ele fez, ele está reprovado. Mas o Senhor, porque o Senhor conhece o caminho do justo. A palavra conhecer aí significa aprovar. Deus aprova o caminho dos justos. Mas o caminho dos ímpios perecerá. O salmista diz que nós vamos procurar fazer o que Deus quer para o nosso bem, porque é bom para a gente. Eu fico pensando sempre na minha vida. Quando eu ia para a igreja quando era criança, a igreja proibia muitas coisas. Certo? E muitos jovens saíam da igreja porque o seu comportamento não agradava. Era proibido pela igreja. O Philip Yancey diz que ele se sentia oprimido. Quando ele era criança, adolescente na igreja, ele se sentia oprimido. Mas aquela opressão é que prorrogou a vida dele. Então, aquilo que eu achava que a igreja me oprimia, como por exemplo proibir o fumo, estava me dando vida. Aquilo que a igreja me proibia do carnaval, daquelas festas que a igreja me proibia, a igreja não estava me oprimindo. Ela estava me mostrando o caminho da vida. Então, a gente tem que pensar nisso. O nosso comportamento pode agradar ou desagradar a Deus. Aquele que anda no caminho de Deus, que tem prazer na lei do Senhor, esse agrada a Deus e Deus vai dizer: parabéns, bem-aventurado. A palavra final é a seguinte: Deus deu entendimento para muitas pessoas para perceberem qual é o caminho da vida e qual é o caminho da morte. Compete a nós, os crentes, que conhecemos a Bíblia, a palavra de Deus, alertar as pessoas. Hoje, uma moça que foi lá em casa ajudar, ela falou que há uma parenta, né, que está muito mal, vai amputar a perna por causa de gangrena, mas ela é vítima do fumo. Ela fumou, as artérias se fecham e uma das doenças é a gangrena, ela vai ter que amputar a perna. Certo? Então, quando a igreja, o pastor me chamava a atenção, brigava comigo, ou meus pais, nós estamos mostrando o caminho da vida. Esse é o caminho da vida. Então, vamos continuar assim. Aquele que anda de acordo com a palavra de Deus, é nossa obrigação, é nosso dever
alertar as pessoas ao nosso redor, parentes, amigos, vizinhos, chamá-los para a igreja, fazê-los gostar. Porque se a pessoa lê a palavra, se ela ora, isso vai criar nela um prazer. E esse prazer preserva a vida. Ele fala no final que esse que segue o caminho dos ímpios vai ser como a palha do cereal. O trigo, a cevada, quando é colhida, ele é colhido com a palha. Depois, no tratamento, a palha é separada do grão, porque a palha não serve para alimento, o grão que serve para alimento. Aí o salmista diz que o ímpio é como a palha, não tem valor para Deus. O vento vem e leva embora. Eles são levados, em outros lugares dizem que vão para o fogo. Então, há a pessoa que vive uma vida sem sentido, sem significado e de derrotas. Esse salmo é maravilhoso. Bem-aventurados, parabéns para os crentes, que não andam segundo o conselho dos ímpios. Deus abençoe. Amém.